Isso Tô aí é com precisando. vocês. Pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de história. Estamos aí no tema de história contemporânea. Hoje vamos falar sobre fascismo italiano, principalmente. E eu vou começar, então, mandando material para vocês. Beleza? Boa noite, Camila. Boa noite, Amanda, João Pedro, Andréia, Vivian, Kaique, demais pessoal aí. Deixa eu mandar a mensagem aqui, ó. Esse link é o PDF desse livro de graça. Tá? Dá para vocês acessar esse link aqui. Nesse livro, que é um livro muito importante para a historiografia, tá? Do Eric Hobsbawm, ele vai falar na página 113, no capítulo 3 e 4. Tá? Vocês vão ter acesso aqui a essa leitura do Hobsbawm, ok? Mostrei o livro para vocês já em outro momento. Liberalismo, 113, 144. Isso mesmo. Isso mesmo. Opa, desculpa, coloquei errado, gente. É capítulo 4 e 5. Jesus, foi tudo errado. Capítulo 4 e 5. Aí. Próximo material é um TCC lá da Federal do Rio de Janeiro. Aí, ó. Lá do Rio de Janeiro. Scarlett, da sua terra aí. É um TCC específico sobre a ascensão do nazismo e a reestruturação política e econômica da Alemanha. Esse eu não vou passar, é muita coisa para vocês. E esse também não. Esses dois para a gente começar, acho que tá bom. Permitiu. Bom, tendo feito isso, vamos aí à nossa aula, então. Boa noite, Fabrício. Vamos lá, gente. O que ocorre? Aula passada, revisar é vida, né, gente? Aula passada nós falamos o que eram estados totalitários e eu falei das características dos estados totalitários. Nacionalismo, antiliberalismo, militarismo, anticomunismo, antidemocrático, autoritário, infalibilidade do líder, elitismo, enfim, várias características que vocês anotaram na aula passada, tá? Hoje, então, nós iniciamos a trajetória desses movimentos fascistas, tá? Primeira coisa que você tem que saber, pessoal, é que o fascismo ele deriva da palavra fatio. Vocês sabem o que é o fatio? Isso é um... Conjunto de faces? É isso mesmo. Deixa eu compartilhar aqui a... Isso é um fátio, pessoal, ó. Eu não vou nem clicar em cima de nenhum, que é para vocês poderem ver vários modelos aí. O que ocorre? O fátio, ele é um símbolo de poder que era utilizado lá no Império Romano. Ele, de forma mais específica, ó, tá? Ele é um feixe de varas, tá? Que tem uma ponta, alguns deles têm essa ponta, esse machado aí na ponta deles, e ele era uma representação de poder. De onde, professor? Ele era uma representação de poder lá da época do Império Romano. Geralmente era um símbolo que os pretores carregavam. Qual que é a ideia? Uma das ideias do fátio é de que é o seguinte, Grazi, se eu pegar um graveto, uma vara de madeira, e eu dobrar ela, o que acontece com ela? Ela quebra. Se eu pegar um feixe de varas e eu tentar dobrá-las, eu vou conseguir? Eu vou conseguir quebrar esse feixe? Não vou, né? Então a ideia de que a união, ela também tem essa questão da força, beleza? Então o fátio tem essa representação. Então essa é a primeira coisa, tá? A palavra fatismo vem da palavra fátio. O que ocorre? Por que o fascismo ele vai surgir? Nós vimos na aula passada que o fascismo ele vai ganhar força a partir do momento que você tem uma desestruturação dos países. Então, quanto mais pobre, quanto mais caótico se encontrava essa nação,
maior era a chance do nazismo subir ao poder. E aí, o cenário perfeito, né, a perfect storm, no sentido de ser coisa horrível, foi pós-Primeira Guerra Mundial. A Itália, para quem não sabe, na Primeira Guerra Mundial, ela começou a guerra do lado da Tríplice Aliança, mas terminou do lado da Tríplice Entente, que foi o lado vencedor. Mas isso não deu muitas vantagens para a Itália. A Itália sofreu muito durante a guerra. O colega entrando aqui. A Itália sofreu muito durante a guerra e ela teve quase 500 mil de mortos, 400 mil mutilados, então vai dar aí cerca de 1 milhão de pessoas afastadas, empresas fechadas, desemprego, caos estabelecido. A Itália, por mais que tenha mudado para o lado vencedor, a galera não considerava ela do lado vencedor, então ela não teve benefícios econômicos, ela não teve benefícios territoriais, e aí forma-se na Itália um contexto de grave crise econômica. Existe uma grande crise acontecendo aqui na Alemanha nesse contexto. Aí vocês têm que prestar muita atenção agora. Uma das coisas que vai colaborar para a ascensão do nazismo e do fascismo italiano é justamente, anota aí, o medo do socialismo, tá? O socialismo, inclusive vou dar uma aula sobre isso depois, sobre a Revolução Russa. Eu nem coloquei no cronograma, hein, gente, pessoal, vou colocar porque é importante. Mas assim, em 1917 acontece a Revolução Russa, na fase de fevereiro, na Revolução de Outubro. Na Revolução de Outubro entra no poder o que nós denominamos na historiografia, né, como eles se denominavam, os bolcheviques, que eram aí socialistas mais radicais, liderados por o Leonov, né, conhecido como Lenin, vai ser o líder dos bolcheviques, e eles vão dar origem à chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, tá? Então, isso assustou o mundo. Porque em 1917, com a Revolução Russa, Grazelli, abre-se uma perspectiva de que é possível um regime alternativo ao capitalismo. E aqui, Kaique, eu não vou discutir com vocês se na União Soviética foi realmente comunista, tá? O ponto é que eles vendiam essa ideia de um regime socialista. E isso vai se propagar pelo mundo como um fogo na palha, tá? O Brasil, só para vocês terem ideia, o Brasil, a milhares de quilômetros de distância da União Soviética, até 1917, os movimentos trabalhistas eram movimentos anarquistas, anarco-sindicalistas, trazidos pelos imigrantes italianos. Sabiam disso ou não? E aí o que ocorre? Com a Revolução Russa em 1917, o movimento trabalhista brasileiro em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, eles vão começar a se tornar comunistas. A ponto de 1922 surgiu o primeiro partido comunista do Brasil, né? O PCB. Ok? Então a União Soviética ela vai ter um impacto global. Se esse impacto chega no Brasil, vocês imaginam o que acontece na Europa, não é? Então, a ideia, a possibilidade de um regime comunista assusta as elites europeias, assusta a burguesia, porque dentro da própria ideologia marxista existe a ideia da revolução operária, e nessa revolução operária, parte da sociedade ela é aniquilada. Ok? Então, a ideia da revolução operária é de que os operários assumam o poder e assumam os meios de produção. Isso não aconteceu na União Soviética, né? Mas, enfim. O que ocorre? Existe um medo muito grande. Inclusive, a própria Igreja Católica tem o medo da Revolução Socialista. Por quê? Quem sabe? O que a Igreja tem medo de uma Revolução Socialista? Isso aí é lucro? Oi? Lucro? Perseguição? Por que perseguição? Gente, o comunismo é ateu. Pronto. Sabiam disso ou não? O comunismo é ateu. Marx via a religião como um ópio do povo. Mais uma infraestrutura de controle e dominação popular. Então a religião é reduzida, e eu acho uma concepção bem reduzida, não sei se vocês têm religião ou não, mas ele reduz a religião das pessoas como um instrumento de poder. E aqui não estou negando que não seja. Né? Minha crítica aqui é essa redução apenas como um instrumento de poder e mais uma manipulação do povo. Ok? Então a igreja também vai ter um problema com essa questão socialista. E na Itália,
começa a ocorrer muitas greves trabalhistas. E, óbvio, se está tendo greve trabalhista, a população de classes mais altas começa a ter medo de uma revolução bolchevique, com medo de que as pessoas se inspirem, nossa, que importante o começo dessa aula, que as pessoas se inspirem nesse movimento socialista soviético. Isso ficou claro, pessoal? Quem não está de câmera aberta aí, escreve no chat. Tá? O que ocorre? O medo dessa revolução bolchevique, essa crise econômica, ela vai favorecer o surgimento do movimento fascista na Itália. Tá? Porque pensa assim, Scarlett, por qual motivo as pessoas vão adotar um discurso tão agressivo quanto fascista? Eu acredito porque depois com pós-guerra, da Primeira Guerra, eles teve desemprego, teve um monte de coisa, e aí o pessoal não estava satisfeito com o outro governo que tinha, porque não estava mudando nada, e aí o pessoal começou a apoiar o fascismo. Foi isso? Exatamente. Em momentos de dificuldade, as pessoas começam a apoiar ideais mais extremistas. Vocês já devem perceber isso, né? Então, no momento de muita dificuldade, de muito desemprego, as pessoas elas começam a olhar para as ideias mais extremistas e gostar. Pessoal, quando tá dando tudo certo, né? Esses discursos não fazem sentido. Mas no meio do desemprego, no meio da fome, da miséria, esse discurso faz sentido. Aparece lá o Hitler falando que vai fazer a Alemanha grande novamente, vai fazer a Alemanha se tornar uma potência novamente, né? E as pessoas querem, imagina, milhões de desempregados, uma hiperinflação gigantesca, eu falei para vocês da hiperinflação aula passada, né? Então, assim, essas ideias autoritárias, extremistas, elas se beneficiam do caos, elas se beneficiam desses períodos de dificuldade, tá bom? E aí o que ocorre? A Scarlett falando me lembrou uma coisa muito importante de vocês saberem, é que a década de 30, de 1930 como um todo, foi uma década onde o mundo meio que renegou a democracia, as ideias liberais, tá? As pessoas começaram a buscar movimentos autoritários. E eu posso provar para vocês. O Brasil entra na ditadura varguista do Estado Novo, ok? A Itália está no fascismo, a Alemanha está no nazismo, Portugal vai entrar no salazarismo, a Espanha vai entrar no franquismo, e, pessoal, vários e vários outros. O que ocorre? Isso é muito importante. Lembra que a gente falou da crise de 29? A crise de 29, ela vai fazer com que as pessoas olhem para o capitalismo e para as ideias democráticas como um problema. Olha, o capitalismo e a democracia é um problema. E as pessoas começam a enxergar no autoritarismo uma saída para isso. Então, nós vamos ter vários movimentos autoritários se propagando na década de 30. Olha que loucura, tá? Essa é uma informação importante. E o fascismo italiano, ele consegue antecipar isso, porque ele vai entrar na década de 20. O Hitler vai chegar ao poder em 1934, definitivamente em 34, né? Ele é convidado ao poder um pouco antes. Mas o Mussolini vai entrar no poder em 1922, 12 anos antes. Tanto é que Benito Mussolini, ele é um exemplo para Hitler, tá? Fala-se que Hitler tinha um busto do Benito Mussolini na sua casa de verão, na sua casa de campo de verão, tá? Então, o nazismo, ele foi inspirado nas ideias fascistas. Oi, Scarlett. Que foi o Benito Mussolini, que foi o cara que criou, que liderou o fascismo, não foi isso? Ele que foi, exatamente. Aí as ideias dele, do fascismo, do Benito Mussolini, o Hitler gostava, colocou também, mas só que ele piorou, né? Ele colocou lá o racismo científico, se não me engano, não foi isso? Só Ele que vai aí acrescentar outros aspectos. por isso que o nazismo não é exatamente o fascismo, ele faz parte também, porque veio daí, não é isso? Isso. Pessoal, esse aqui que está na tela de vocês é Benito Mussolini, tá? Para quem nunca viu Benito Mussolini, tá? Essa é uma imagem dele. Essa é outra. O Benito... Professor, é bem interessante. Sempre esses líderes fascistas estão muito vestidos assim de praticamente militares, né? Roupas bem... Lembra que o professor falou que uma das características do fascismo é o militarismo? Então, eles se vestem como generais, eles se vestem como líderes militares, ok? Oi, Scarlett.
Porque depois do pós-guerra, quando começou a surgir o fascismo, os caras começaram a chamar o pessoal que era aposentado do militarismo, porque e eles Mais já do vieram que isso, Scarlett, mais do que isso, o movimento fascista, ele depende desses ex-militares. Ele surge com esses ex-militares que saíram da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Por que toda vez eu tenho que procurar o nome dele, gente? Eu já falei para vocês antes. Naquele livro que eu já falei para vocês, Anatomia do Fascismo, né, do Robert Paxton, que eu falei aula passada, ele vai dizer que o movimento fascista, ele é um movimento violento por essência. Ok? O movimento fascista, conforme ele surge, ele será baseado na violência. Ok? E aí, bom, não vou dar spoiler, né? Eu vou seguir aqui. Mas então o Benito Mussolini vai se beneficiar desse aspecto. E sim, pessoal, Benito Mussolini tinha o conhecimento do socialismo. Tá? O Benito Mussolini havia feito participado do Partido Socialista Italiano. Ok? Mas ele vai romper com esse partido. Uma das principais ideias de luta dele é justamente essa crítica ao comunismo, essa crítica ao bolchevismo soviético e por aí vai. Tá? A primeira coisa que Benito Mussolini vai criar, deixa eu mostrar para vocês aqui. A primeira coisa que Benito Mussolini vai criar na Europa, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ih, pausei sem querer minha imagem, já coloco de volta, peraí. Estão vendo o slide, gente? Sim? Sim. Isso aqui é o Fatio de Combattimento. É o Fatio. O que é o Fatio, pessoal? O Benito Mussolini, ele vai criar um grupo paramilitar. O que é um grupo paramilitar? É um exército particular. O que me leva a perguntar para vocês. Em um movimento republicano, democrático, ou mesmo numa monarquia, pode existir exércitos paralelos ao exército oficial? A resposta é não. Não pode. É crime. Ok? O Estado detém o controle da força. Sim, porque por isso que esse pessoal que fazia esses outros grupos de soldados aí eram perseguidos pelos soldados do poder que estava ali. É isso? A princípio era para ser perseguidos. Mas aí, quando Benito Mussolini cria esse movimento, chamado Fátio de Combate, perceba, Gigrazelli, ele não cria um partido político de cara. Ele cria um movimento militar, baseado nesses soldados da Primeira Guerra Mundial, inclusive. E eles vão receber o apelido de camisas negras. Ok? Por motivos óbvios, como vocês podem perceber. Eles usavam camisas negras. Tá bom? Professora, Gestapo. Não, Gestapo não, a SS era paramilitar também. Ou era militar? É porque, assim, as tropas de assalto, tanto as SA quanto as SS, vão ser criadas visando, né, o bem do partido nazista e do partido e do Hitler, né? As SS, inclusive, como uma tropa específica de proteção que depois vão tomar outras funções. Eu nunca pensei dessa forma, Kaique. Se foi criado enquanto um grupo paramilitar, né? Vamos ver aqui. Professor, então Mussolini, ele era socialista, tipo... Não. Ele foi. Entende a diferença? Ah, mas ele é ditador ou é... Por enquanto, nada. Ele não era nada. Por enquanto, nada. A gente está em 1919 aqui, ó. Em 1919, Benito Mussolini cria esse grupo paramilitar chamado Fátio de Combate, tá? E o que ocorre? Quando surge um grupo militar desse, pessoal, o que era o certo? Era o exército brasileiro... Olha, o exército brasileiro, tô louco. O exército italiano, é o bigode, mas assim. O exército italiano ir pra rua e combater essa galera. Meter porrada e tiro neles. Sim? Eu não posso. Imagina eu crio o exército do bigode e saio pela rua, né? Mostrando força armada. Pessoal, o Brasil vai jogar as forças armadas em cima de mim, né? E se eu não for morto, vou ser julgado por isso. A Itália não fez nada em respeito a isso. Por que, você tem que me perguntar? Porque o Fátio, ele tinha o apoio do próprio exército.
ele tinha o apoio da elite burguesa, ele tinha o apoio da Igreja Católica, porque, senhoras e senhores, quando surge o Fátio de Combate, em 1919, o Fátio de Combate, por que ele saiu da tela cheia aqui? O Fátio de Combate, ele já surge com um caráter violento e de combate ao socialismo. Então, ao ter ideias de combater o socialismo, ele já ganha a simpatia desses grupos que não gostam do socialismo, entendem isso ou não? Inclusive, uma das primeiras coisas que o partido fascista faz assim, que o movimento fascista surge, o Fátio de Combate surge, é ir lá no prédio do movimento comunista bater nos caras. O movimento surge violento. Ok? A violência, ela tem algumas especificidades. A violência tem um efeito imediato, pessoal, muito rápido, certo? A violência funciona para algumas coisas. Não dá para a gente negar esses aspectos. Sim? Só qual é o problema? A violência vai servir muito bem Benito Mussolini para ele chegar ao poder. Quando Benito, a gente vai falar hoje aqui, quando Benito Mussolini for fazer a sua marcha em Roma, ele convoca os fascistas de toda a Itália, principalmente eles tinham dominado o norte da Itália de forma violenta, no Vale do Pó. E, pessoal, eles saqueiam os trens, eles entram nos trens à força, meio que eles tomam os trens de assalto e vão para Roma. Chegando em Roma, eles vão fazer a marcha de Roma em 1922. Benito Mussolini será convidado a entrar no poder. Só que uma vez no poder, isso não faz com que o movimento deixe de ser violento, vocês entendem ou não? Seu uso de pessoas violentas para chegar ao poder, elas não deixarão de ser violentas porque estão no poder. Vocês compreendem o que eu estou falando ou não? Benito Mussolini terá que continuamente fazer campanhas, por exemplo, a invasão da região... Não é a Armênia, é o outro. Ou é a Armênia? Do outro lado do Mar Adriático, o que é? Albânia ou Armênia? Eu não posso escrever aqui, fica mudando o slide aqui, que doideira. Deixa eu ver aqui. Acho que é Albânia. Aqui, ó. Albânia, tá? O Benito Mussolini vai fazer um ataque à Albânia e também, inclusive, ao norte da África aqui, tá? Ao norte da África não. Há regiões aqui como, por exemplo, da Etiópia. Por quê? Eu preciso dessas questões militares para manter essas pessoas violentas ocupadas. Percebe ou não? Tá? Então, reforçando, o movimento fascista surge enquanto movimento violento, de crítica e violência contra o movimento fascista, e por isso ele vai ter apoio de determinados grupos. Tá claro até aqui? Beleza? Quando ele percebe o sucesso que o grupo dele fez, ele cria o partido. Aí sim, ele cria o Partido Nacional Fascista, que vai conseguir 200 mil afiliados assim, ó. Quantos seguidores vocês têm no Instagram? Aposto que não é 200 mil. Imagina a filiação partidária, tá? O Benito Mussolini consegue 200 mil filiados nesse contexto, as pessoas gostam desse discurso dele. Que discurso que é esse, professor? É um discurso de nacionalismo exacerbado, é um discurso expansionista. Olha, nós italianos temos que expandir, tomar o território, né? O sonho aí, entre aspas, do Benito Mussolini era criar um novo Império Romano. Ele se baseava muito no antigo Império Romano, né? A própria saudação fascista, né, de esticar o braço, de fazer essa saudação, ela é romana. Foi tirado dos romanos, a saudação do Ave César, né? Uma saudação ao imperador. Aí ele vai ter aquelas outras características que a gente aprendeu: unipartidário, culto ao dute, sociedade hierarquizada, corporativismo. Quem lembra o que é o corporativismo? Eu expliquei ela passada, hein? Ô, professor, mas tipo, na Itália fascista, na Alemanha nazi, nem tinha, tipo, eleições, nada, nem tipo, fraudada, nada. Quando? Digamos assim, quando o Hitler estava no poder já, Benito Mussolini, nem tinha. Quando o Hitler entrou no poder, era uma república. O Hitler ele vai entrar no poder Sei que via é como convite. primeiro-ministro, né? Oi? Não, primeiro-ministro não, é... E chanceler ele foi eleito. Chanceler. E aqui na Itália também tinha, tá? A Itália era uma monarquia parlamentarista. Já vou explicar como é que o Benito Mussolini sobe ao poder, tá? Scarlett, você queria falar?
Quando ele perguntou do Hitler foi eleição, né? Ele não foi eleito, tá? O Partido Não Nazista foi? Não, o Partido Nazista foi eleito em... O Partido Nazista teve 40% dos votos do parlamento em 1932, e o Hitler saiu para presidente, mas o Hitler não ganha a campanha. Quem ganha é Hindenburg, um herói da Primeira Guerra Mundial, um senhor já de mais de 80 anos. Então o E Hitler aí, tudo a força. e aí, não foi a força também. É que eu vou falar agora. O Hindenburg tinha que escolher o primeiro-ministro do parlamento. E ele escolhe um homem. Esse homem, quando vê que a maior parte do parlamento é nazista, ele sugere a Hindenburg que chame Hitler para ser primeiro-ministro chanceler. E o Hindenburg odiava o Hitler, mas ele aceita. Aí o Hitler é convidado a se tornar chanceler da Alemanha, mas ele não vai tomar o poder por enquanto, né? O que acontece? Ele fica ali como chanceler, o Hindenburg comanda, só que o Hindenburg, como era muito idoso, ele morre. Aí, quando ele morre, aí Hitler se assenhora do poder. Mas é uma trajetória política. Assim como a gente vai ver do fascismo agora. Beleza? O professor também foi, se eu não me engano, foi um modo de dar uma, tipo, aproveitar os nazistas para dar uma cutucada nos socialistas, né, que tinham. Né? Isso. Porque o que vocês têm que lembrar? 1930. O mundo sabe o que é o nazismo e o fascismo já? As pessoas já sabem o que eles vão fazer? Não se sabe. O que se sabe? O que eles discursam? Um discurso radical, um discurso extremista de combate ao socialismo. Se as pessoas têm medo do socialismo, o que elas esperam que ele vai fazer? Tá? Inclusive, mais para frente, quando a gente for trabalhar a Segunda Guerra Mundial, não era para Hitler ter ficado tão forte na Alemanha. Hitler só conseguiu ficar extremamente poderoso na Alemanha porque França e Inglaterra deixaram. O Hitler quebrou um monte de tratado, um monte de regra do Tratado de Versalhes. Do tratado, é isso, tá? E não fizeram nada, por quê? Porque França e Inglaterra, como você disse, Kaique, acharam que ele ia combater o socialismo. E aí, meus amigos, ele vai fazer uma aliança com a União Soviética antes de destruir ela. E vai pegar todas essas repúblicas burguesas europeias de surpresa. Tá? Aí depois ele vai invadir a União Soviética também. Ok? Então, sim, o nazismo era utilizado como essa forma de combater o socialismo, que para a época era considerado o pior inimigo. Mal sabiam eles o que seria o nazismo e o fascismo, então. Ok? Bom, o que acontece? Quando Benito Mussolini percebe o poder que ele adquire, ele não tem poder ainda. O que ele faz, gente? O Paxton, ele fala que Benito Mussolini dá um blefe. Vocês sabem o que é blefe ou não? Ele faz o seguinte, ele chama todos os fascistas da Itália, tinha muito fascista, inclusive, como eu disse para vocês, principalmente no norte da Itália, e ele manda os seus soldados marcharem sobre a cidade romana. Pessoal, eles simplesmente marcham uniformizados e armados pelas ruas de Roma. É isso que eles fazem, tá? É uma mensagem que eles estão passando? É uma mensagem de poder. O que, segundo o Paxton, o rei italiano deveria ter feito? Mandado o exército matar todo mundo, atirar todo mundo, prender todo mundo. Ok? Mas o rei da época, o Vítor Emanuel, fica com medo. Por quê? Porque Benito Mussolini era alguém muito querido entre o exército. Qual que era o medo do Vítor Emanuel, então? Eu mando o exército combater o fátio de combate e o exército se une a eles. O que acontece? Eu perco o poder. Porque se quem está no poder perde o apoio militar, ele cai, certo? Não tem que segurar ele lá no poder. Então, o que ocorre? Ele ficou com medo. E ao ficar com medo, ele manda um convite para Benito Mussolini se tornar o primeiro-ministro da Itália, o chefe do parlamento italiano. Então, senhoras e senhores, Benito Mussolini, o líder fascista, chega ao poder via convite, por meio de um blefe. Ok? É tipo, se eu quiser, hein? Mas ele tava com medo, pessoal. Dizem, o Paxton fala que ele se refugiou em Milão quando faz isso. Tá? E o blefe funciona. O Vítor Emanuel compra. E aí, o Benito Mussolini entra no poder em 1922. E aí começa a ganhar cada vez mais força. Não é assim, ele entra no poder e já começa a fazer aquela loucura fascista toda. Ele vai se soltando. Então, por exemplo, em 24, ele consegue que o seu partido fascista tenha 65% dos votos para o parlamento.
Então, o parlamento todo se torna fascista. E quem que é o líder? Ele, o líder do fascismo. E se eu... Eita, meu filho gritou aqui. E se eu consigo o parlamento inteiro fascista, eu aprovo o que eu quiser. Inclusive a não existência do parlamento. Entenderam ou não? Tá? Então ele assume o parlamento. Pouco a pouco ele coloca as asinhas de fora, né? O primeiro assassinato político de Benito Mussolini vai acontecer em 1924 contra um político adversário dele. Ele vai se soltando. Em 1927, ele publica um documento chamado Carta del Lavoro. A Carta del Lavoro, ela continha direitos trabalhistas. Por quê? Porque o fascismo é corporativista. O que é corporativista? Para o fascismo, patrões e empregados não podem brigar. Então, os empregados têm que ter direitos, mas, ao mesmo tempo, eles não podem fazer greve. Não tem sindicato. Patrão e operário teriam que caminhar em busca do mesmo objetivo. A Carta del Lavoro é uma forma disso, ok? Outra coisa que o Benito Mussolini faz. Desde 1870, existia uma coisa chamada questão romana. O que é isso? A Itália, enquanto país... Sabe o país Itália? O país Itália foi criado em 1870. Foi ontem. Historicamente falando, foi ontem. Portugal existe desde 1380 e lá vai pedrada. A Itália e a Alemanha são os últimos países a se unificarem na Europa. Tá? E aí a Itália se formou muito tarde. E quando a Itália se forma, o governo italiano, Vítor Emanuel I, né, o parente aqui do Vítor Emanuel III, ele pega para si todas as terras da igreja em Roma. E a igreja fica louca. Então, desde 1870, existe uma briga entre o governo italiano e a igreja católica. Quem que acaba com essa briga? Benito Mussolini. Tá? Benito Mussolini entra em... Pessoal, é benéfico para o governo italiano você ter a igreja católica contra você? Num país extremamente católico como a Itália? Claro que não. Então, o que Benito Mussolini faz? Ele faz um acordo com Pio IX. Ele fala, olha, para com essa briga com o governo italiano e nós vamos criar dentro de Roma o Estado do Vaticano. A Igreja Católica possui o seu próprio Estado, sim ou não? Que é o Vaticano. O Vaticano é o menor país do mundo. Beleza? Ah, mas então o Vaticano é recente? Esse Vaticano que vocês conhecem enquanto Estado, sim. Ok? Então, isso é criado por Benito Mussolini. Tá bom? E aí, na década de 30, o Mussolini começa a colocar as asinhas dele de fora. Começa a censurar, fazer o fim da liberdade de imprensa, o controle dos meios de comunicação, a supressão do parlamento, o parlamento deixa de existir. E olha que loucura, mesmo o parlamento sendo de maioria fascista, né? Mas você subjuga esse parlamento. Ele inicia o seu processo expansionista, como eu disse para vocês, na Etiópia. Depois ele vai para a Albânia. E perceba, Mussolini só vai fazer um acordo com Hitler em 1939, no ano que inicia a Segunda Guerra Mundial. Ele entrou no poder em 22, o Hitler em 34, mas essa aliança entre eles apenas em 1939, tá bom? E aí, como o colega observou, ó, os dois vestidos de militares e tudo mais, né? É o chamado Pacto de Aço ou Pacto Ítalo-Germânico. Aqui se cria o eixo Roma-Berlim. E os nazistas tinham feito uma aliança com o Japão em 36, chamado Acordo Anti-Comintern, antissoviético. E aí tinha se criado o eixo Berlim-Tóquio. E aí, quando a Alemanha faz o acordo com a Itália, cria-se o eixo Roma-Berlim-Tóquio, que vai ser o eixo, né? Que vai ser o eixo que vai lutar contra os aliados na Segunda Guerra Mundial. A Itália é nazista, a Itália é fascista, o Japão é imperialista, contra a França, a Inglaterra, a União Soviética e os Estados Unidos como personagens principais. Foi? Tranquilo? Sim? Alguma dúvida até aqui? Não? Deixa eu pegar aqui o trecho que eu tinha separado. Para a gente poder encerrar a aula.
E chegou agora, no final da aula. Vamos ver se consigo abrir esse aqui. Gente, eu não vou mandar aqui para vocês o link do livro Anatomia do Fascismo, tá? Não vou colocar aqui, tá bom? Esse link que tem o livro para vocês lerem essa obra que é fundamental para entender o fascismo. Gente, eu tô com o livro aqui aberto. Deixa eu ir para a página. Esse livro é ótimo, gente. Eu dava ele no meu curso presencial sobre fascismo. Pessoal, vocês me permitem ler aqui agora? Tá? Ele vai dizer no final da obra dele. Para quem conseguiu abrir o link, página 358 do arquivo, tá? Do PDF é página 181. Ele vai dizer o seguinte: chegou o momento de dar ao fascismo uma definição. Ah, gente, deixa eu compartilhar com vocês. Mais fácil, né? Senhor louco. Ó. Chegou o momento de dar ao fascismo uma definição precisa e utilizável. Embora saibamos que uma definição não consiga descrever seu objeto de forma melhor que uma fotografia instantânea descreve uma pessoa. Olha que bonito isso, né, gente? Descrever o fascismo, né, é tirar uma foto, não quer dizer o que ele era, porque ele é algo que está sempre mudando, é dinâmico, como todos os movimentos históricos, tá? Essa é a ideia. Né? Ele consegue capturar muito bem essa questão filosófica de como as instituições estão mudando. Essa que é a beleza do pensamento dele, tá? Não o fascismo, pelo amor de Deus. O fascismo tem que ser definido como uma forma de comportamento político marcada por uma preocupação obsessiva com a decadência e a humilhação... Olha isso! Com a decadência e a humilhação da comunidade, vista como vítima, e por cultos compensatórios da unidade, da energia e da pureza, nas quais um partido de base popular, formado por militares nacionalistas engajados, operando em cooperação desconfortável, mas eficaz com as elites tradicionais, repudia as liberdades democráticas e passa a perseguir objetivos de limpeza étnica e expansão externa por meio de uma violência redentora e sem estar submetida a restrições éticas ou legais de qualquer natureza. Por isso que o Paxton vai falar que você não pode sair chamando qualquer um de fascista, que tem que se encaixar nessas características. Entenderam ou não? Tá? Scarlett, só meu netinho pra gente terminar a ideia aqui, tá? É claro que o comportamento político pressupõe escolhas. E as escolhas, como meus críticos se apressam a afirmar, nos trazem de volta as ideias fundamentais. Hitler e Mussolini, desprezando o materialismo do socialismo e do liberalismo, afirmavam insistentemente que as ideias eram de importância central em seus movimentos. Não é verdade. Retrucavam muitos antifascistas que se recusavam a conferir a eles tamanha dignidade. Que eu falei para vocês em outras aulas. A ideologia nacional socialista muda constantemente, observou Franz Neumann. Ela possui algumas crenças mágicas, adoração do líder, supremacia da raça mestre, que, entretanto, não são formuladas numa série de pronunciamentos dogmáticos e categóricos. Quanto a esse particular, esse livro tende a concordar com a posição de Neumann. E no capítulo 1 examinei de modo razoavelmente longo a peculiar relação do fascismo com a sua ideologia, que ao mesmo tempo em que era proclamada como importância central, era incessantemente modificada ou violada. Ou seja, o fascismo não tinha uma ideologia pronta. Ele ia alterando isso de acordo com a sua necessidade. Ok? Conforme a conveniência do momento. No entanto, eles sabiam o que queriam. Não se pode banir as ideias do estudo do fascismo, embora seja possível situá-las de forma precisa no contexto da totalidade dos fatores que influenciam esse complexo fenômeno. Podemos, portanto, evitar ambos os extremos. O fascismo não consistia nem da aplicação direta de seu programa, nem de oportunismo desmedido. Creio que a melhor maneira de deduzir as ideias subjacentes às ideias fascistas é a partir dessas próprias ações, uma vez que algumas delas permanecem e manifestas e implícitas na linguagem pública desses.
Muitas delas pertencem mais ao domínio dos sentimentos viscerais que aos do proposições racionais. Ele chama de paixões mobilizadoras, para a gente encerrando a aula. Pessoal, ó, o que tem então no fascismo? Um senso de crise catastrófica, além do alcance das soluções tradicionais. Olha, tá uma catástrofe, uma crise, a gente precisa salvar, tal. A primazia do grupo perante o qual todos têm deveres superiores a qualquer direito. Passa-se por cima dos direitos individuais. Sejam eles individuais ou universais. E a subordinação do indivíduo a esses deveres. A crença de que o próprio grupo é vítima. Sentimento esse que justifica qualquer ação, sem limites jurídicos ou morais contra os... Porque se eu sou vítima, isso me permite fazer qualquer coisa. Vocês estão entendendo ou não? Isso me permite fazer qualquer coisa para me livrar desse problema. Olha o perigo, gente, desses discursos. O pavor da decadência do grupo sobre a influência corrosiva do liberalismo individualista, dos conflitos de classe e das influências estrangeiras. A necessidade de uma integração mais estreita no interior de uma comunidade mais pura, por consentimento, se possível, ou pela violência, se necessário. A necessidade da autoridade de chefes naturais, sempre do sexo masculino, culminando num comandante nacional, o único capaz de encarnar o destino histórico do grupo. Pessoal, tem que ter todas essas características, tá? Que ele está falando. A superioridade dos instintos do líder sobre a razão abstrata e universal. O instinto do líder vale mais do que a razão. Por isso que essa adoração, um culto ao líder. A beleza da violência e a eficácia da vontade, sempre que voltadas para o êxito do grupo. Ou seja, se é para o êxito do grupo, podemos usar violência à vontade. O direito do povo eleito de dominar os demais, sem restrição proveniente de qualquer tipo de lei humana ou divina. O direito sendo concedido por meio do critério único das proezas do grupo no interior de uma luta darwiniana. O fascismo, segundo essa definição, ainda é visível nos dias de hoje, como também o são os comportamentos coerentes com esses sentimentos, tá? Aí eu não vou terminar aqui a leitura, mas vocês percebem aqui como esse livro é bom, né? Ele consegue fazer uma definição das principais ideias em relação ao que é o fascismo. Scarlett, quer falar ainda? Não, só fazer um comentário da parte que está dizendo lá, étnico, que você leu aí, que agora eu esqueci. Étnico, alguma coisa, é a mesma coisa que o... Quer dizer que significa a mesma coisa. Ia fazer a pergunta. Que é o nazismo científico, que é disso, de melhorar uma coisa deles. Você está falando da eugenia, né? A ideia de criação de uma... o que eles chamavam na época de raça, né? De uma raça perfeita. O nazismo não inventa a eugenia. Tá? O nazismo... Lembra que o discurso está sempre mudando e se adaptando de acordo com a conveniência? Ele se utiliza disso, porque a sociedade europeia tinha essa característica eugenista. E aí, quer saber o que é mais importante? Só na aula que vem agora. Que eu vou falar de nazismo. Vai ter que assistir a próxima aula. Certo, pessoal? Deixa eu falar uma coisa para vocês.